Olá e boas-vindas a quem acompanha mais este nosso mergulho aprofundado nas fontes de hoje. A gente tem uma pilha de materiais realmente intrigantes sobre a mesa para nossa análise. Com certeza. E são materiais que mudam bastante a nossa perspectiva. Exato. A missão central neste nosso encontro de hoje é explorar um conceito que, à primeira vista parece pertencer só ao campo da psicologia, sabe? Ou das relações humanas. Mas que, na verdade, é a grande chave para o sucesso no mundo corporativo e na tecnologia. O tema é a empatia. Empatia. Mas é importante dizer, não a empatia apenas como um traço de personalidade fofo. Isso. Não é sobre ser legal. É sobre empatia como verdadeiro superpoder por trás do design thinking, e os materiais que a gente está analisando hoje trazem uma perspectiva muito fascinante. É um treinamento focado na figura dos chamados desenvolvedores cidadãos. Que é um termo ótimo, aliás. Muito bom. E para quem não está familiarizado com esse jargão corporativo, esse termo se refere àqueles profissionais que não são da área de TI, da tecnologia da informação. O pessoal de outras áreas. Isso, mas que, por necessidade ou até curiosidade, acabam criando aplicativos, planinhas complexas, soluções tecnológicas para resolver problemas ali do dia a dia no escritório. E o foco principal desse texto é propor uma mudança drástica de mentalidade na hora de criar essas ferramentas. É a jornada de passar do foco no eu para o foco no nós. Então, ok, vamos desempacotar isso porque a premissa de que a empatia é a fundação para construir softwares eficientes levanta muitas questões. É um ponto de partida excelente, porque geralmente o desenvolvimento de tecnologia é visto como algo puramente lógico, né? Feito de linhas de código, diagramas de arquitetura, algoritmos super matemáticos. Sim, uma coisa fria. Exatamente, fria. É um ambiente onde a emoção raramente parece ter espaço. Mas o argumento contundente das nossas fontes é que a capacidade de compreender genuinamente a experiência alheia é o que define se uma solução tecnológica vai ser amplamente adotada ou se vai virar um grande obstáculo na empresa. Nossa, sim. Faz todo sentido. Pois é. Quando um aplicativo ou um processo novo falha dentro de uma organização, a causa raiz quase nunca é uma falha na tecnologia em si. O código geralmente funciona. O que falha é a ponte entre quem construiu a ferramenta e quem precisa usar aquilo diariamente. A comunicação ali no meio, né? É a ausência dessa compreensão profunda que cria os gargalos de produtividade. Isso separa uma solução brilhante de um verdadeiro desastre corporativo. Bom, para dar um pouco mais de estrutura a esse conceito, o material traz uma definição logo nas primeiras páginas. Tem uma citação lá do kit de ferramentas de design centrado no ser humano da IDEO. Ah, sim. A IDEO é referência absoluta nisso. Sim, e, bom, para quem não conhece, a IDEO é uma empresa global de inovação que basicamente ajudou a popularizar essa ideia de design thinking. E segundo a definição deles, que está no texto, a empatia é a compreensão profunda dos problemas e das realidades das pessoas para as quais se está desenvolvendo uma solução. Isso me faz pensar que o processo vai muito além de só perguntar para o usuário o que ele quer. Vai muito além, com certeza. O que é fascinante aqui é que o texto do treinamento faz uma distinção muito clara entre desejos expressos e necessidades latentes. Como assim? É que as pessoas, no geral, elas são ótimas em articular os desejos imediatos delas. Ou reclamar de um sintoma. Alguém pode virar e dizer que precisa de um botão maior na tela. Ou que a página está demorando para carregar. Isso. O problema é que atender a esse pedido superficial não garante que o problema real foi resolvido. É aqui que entra aquela análise de causa raiz mencionada no material. Entendi. Um desenvolvedor que usa empatia não escuta só o primeiro pedido. Ele investiga o que está engatilhando aquela frustração. Uma necessidade latente é aquela que o usuário não sabe colocar em palavras, mas que dita o comportamento dele. Então, talvez o botão não precise ser maior? Exato. Talvez aquela tela inteira seja desnecessária para o fluxo de trabalho da pessoa. Olha, que interessante, mas isso levanta uma questão prática bem forte. Como a gente descobre uma necessidade que a própria pessoa não consegue explicar? As fontes até mencionam um exemplo do laboratório de design do EPM, que é o escritório de gestão de pessoal lá do governo dos Estados Unidos. É um ótimo exemplo prático. E é curioso ver uma agência do governo, que a gente sempre associa com processos super engessados, aplicando testes de comportamento.
O material diz que eles usam o teste de pensar em voz alta. Como isso funciona na prática para extrair essas tais necessidades latentes? A mecânica desse teste de pensar em voz alta é de uma simplicidade que chega a ser reveladora. Em vez de só ficar observando um usuário clicar num protótipo de software de forma calada, os pesquisadores pedem para a pessoa narrar absolutamente todo o processo mental dela em tempo real. Enquanto ela tenta fazer a tarefa. Isso, simultaneamente. O usuário vai dizendo coisas do tipo: estou procurando o relatório mensal, então eu vou clicar nesse ícone de engrenagem porque eu acho que é lá que ficam as configurações. Não está aqui. Por que será que colocaram no outro menu? Nossa, dá para mapear a confusão na hora. Exatamente. O que o laboratório do OPM descobre com isso é a verdadeira fricção entre a forma como o criador do sistema organizou a informação e a forma como o cérebro do usuário final está interpretando aquilo. O usuário não está só testando o software, ele está revelando o modelo mental dele. E, pelo que o texto indica, essa observação vai bem além da tela do computador, né? Tem um trecho enorme dedicado ao que eles chamam de fator ambiente. A impressão que dá é que muitos desenvolvedores julgam o usuário como incapaz quando ele não consegue usar a ferramenta. Culpa o usuário logo de cara. Pois é, sem nem olhar para o que está acontecendo ao redor da mesa daquela pessoa. Esse é um dos pontos mais críticos desse treinamento. A conclusão precipitada quando você vê alguém lutando com uma interface é assumir que falta habilidade técnica. Mas o fator ambiente muda essa perspectiva completamente. Muda tudo. O material ensina a observar o contexto físico e social. Por exemplo, a pessoa está tentando preencher esse formulário complexo num escritório que é aberto e super barulhento. Ou ela precisa atender o telefone a cada 5 minutos. Exato, clientes irritados ligando sem parar. Como ela percebe o próprio papel dela ali dentro? Se o desenvolvedor não tem empatia para entender esse ecossistema de interrupções, ele cria uma ferramenta que exige uma concentração que é irreal. Verdade. A empatia aí é desenhar um sistema que perdoa essas interrupções, né? Que se adapte à realidade caótica do ambiente de trabalho e não a um cenário idealizado. É muito fascinante ver a teoria estruturada assim. E aqui é que fica realmente interessante porque as fontes dão um passo além e mostram como essa mentalidade sai do escritório e muda a infraestrutura do mundo real. Tem um segmento longo detalhando a revolução na mobilidade urbana. A parte dos aplicativos de carona. Isso, começando pela história de origem do Uber. O autor relata aquela famosa cena em Paris. Os fundadores estavam presos no meio de uma tempestade, à noite, tentando chegar a algum lugar, e os táxis simplesmente passavam direto. A dor relatada ali é muito física. Chuva, bagagem molhada, frustração de acenar na rua e ser ignorada. Uma frustração universal, praticamente. Como que a análise do texto conecta essa dor específica lá em Paris com o design empático dos aplicativos que a gente usa hoje? A conexão está na forma como cada funcionalidade do aplicativo foi pensada para curar uma dor prática muito específica daquele momento. O material lista as inovações não como avanços só de tecnologia, mas como respostas empáticas. A carteira eletrônica é o primeiro grande exemplo que eles dão. Ah, sim, de não precisar do dinheiro físico. Isso. Porque antes desses aplicativos, andar de táxi num lugar que você não conhece envolvia uma ansiedade enorme sobre o pagamento. O taxímetro continuava subindo no trânsito e o passageiro ficava lá, calculando mentalmente se o dinheiro na carteira ia dar. Nossa, era desesperador. Muito. A introdução da carteira eletrônica, onde o pagamento acontece de forma meio que invisível no final da corrida, elimina essa carga mental por completo. E também tem a questão da logística e do tempo de espera, certo? O texto detalha o algoritmo de combinação entre motoristas e passageiros. Sim, porque a lógica antiga do táxi era puramente baseada na aleatoriedade. O motorista gastava combustível rodando pela cidade na esperança de cruzar com alguém. E o passageiro lá, esperando na calçada. Na esperança de um táxi passar. O algoritmo resolve isso conectando quem precisa com quem está mais perto. Reduz o tempo de espera de um lado e o tempo ocioso do outro. E o autor do texto reforça isso com um exemplo lá da região de Washington. Sobre inserir o destino antes de entrar no carro. Isso. Quando o passageiro coloca para onde quer ir antes mesmo de chamar, e isso é cruzado com o GPS do motorista, acaba o atrito da falha de comunicação. Evita aquelas rotas longas, ineficientes, respeita o tempo e o dinheiro de quem está ali. Mas e quando a distância não justifica chamar no carro?
O material também entra nisso de um jeito bem legal, falando da micromobilidade, aqueles patinetes e bicicletas elétricas. O caso de College Park. Exatamente. O autor ilustra a vida no centro de College Park, lá em Maryland. Ele descreve aquele dilema de querer ir num Starbucks que fica a uns 5 quilômetros de distância. É aquela zona cinzenta super frustrante, sabe? É longe demais para ir a pé de forma rápida, mas é perto o suficiente para não valer a pena tirar o carro da garagem. Porque tirar o carro significa pegar trânsito. Poluir por causa de um trajeto minúsculo e ainda tem o estresse de procurar vaga para estacionar. A genialidade da micromobilidade, pelo que a análise aponta, não está em inventar o patinete ou a bicicleta elétrica. Está na forma como o acesso a eles foi desenhado. Esses serviços nasceram de uma empatia gigante por essa frustração exata do trajeto de distâncias intermediárias. E a solução encontrada se apoia num conceito muito poderoso que o texto chama de use e esqueça. O que seria o use e esqueça na prática? O material aponta que ser dono de uma bicicleta numa cidade grande traz um monte de dores associadas. Tem que comprar, arrumar espaço seguro em casa para guardar. Ficar carregando aquelas correntes pesadas. E viver com medo de ser roubado. O design empático desses aplicativos percebeu que a necessidade latente não era ter uma bicicleta, mas sim ter o benefício de se deslocar rápido. Então a pessoa aluga pelos minutos que precisa, faz o trajeto e larga na próxima estação. O usuário tem o valor, mas sem a dor de cabeça da manutenção. Bom, esses exemplos mostram a empatia criando indústrias gigantescas. Mas aí o texto dá uma guinada e volta os holofotes para dentro do escritório, retomando aquela figura do desenvolvedor cidadão. E é aqui que a coisa parece ficar perigosa. O autor conta histórias da própria carreira para ilustrar isso. Ele relata a época em que trabalhava com cobranças legais e tinha que preencher pilhas intermináveis de formulários. Um trabalho super manual. Sim, e para resolver isso, ele conta que usou o antigo software WordPath para criar macros. Para quem não lembra ou não é da época, uma macro é uma sequência de comandos gravados que o computador executa sozinho. Ele transformou um trabalho de 3 ou 4 dias numa tarefa de meia hora. Ele também cita o Grammatic, né? Isso. Um dos primeiros verificadores gramaticais. Ele configurou o sistema para fazer revisões automáticas de subparágrafos complexos. Olhando de fora, parecem histórias de sucesso absolutas. A pessoa percebe a ineficiência, aprende a usar a ferramenta e ganha um tempo absurdo. Por que as fontes apontam isso como um grande problema corporativo? É que se a gente conectar isso ao cenário maior da organização, a iniciativa em si é louvável. Mas o perigo, e o próprio autor admite isso, olhando para trás, está na falta de visão do todo. O material introduz um conceito chamado cliente de um só. Cliente de um só? Sim, essas automações geniais que ele criou foram feitas única e exclusivamente para resolver a dor dele mesmo. O desenvolvedor cidadão configura o sistema baseado na própria lógica dele, no que ele já sabe, e no jeito peculiar que ele tem de se organizar. O autor usa um termo perfeito para isso, que é negligência benigna. Negligência benigna. Ou seja, não tem maldade na intenção, mas o resultado final machuca a empresa do mesmo jeito. Exato. Ele não quer sabotar a empresa, ele só quer sobreviver à própria carga de trabalho. E aí ele ignora de forma benigna que aquele processo que ele acabou de alterar faz parte de uma cadeia bem maior. Ele não usa empatia para imaginar como um colega de outro setor vai lidar com aquilo. Nem passa pela cabeça dele que outras pessoas vão usar a macro cheia de atalhos invisíveis. E é aí que o texto descreve o caos, né? As empresas percebem que tem uma planilha lá que faz o trabalho de dias em minutos. Rapidamente, essa ferramenta caseira vira a parte vital da infraestrutura. O problema é quando os colegas tentam usar e dão de cara com uma interface super confusa. E a reação descrita no texto é muito real. É a atitude clássica. O colega vai lá perguntar como funciona e o desenvolvedor responde: "Ah, funciona perfeitamente para mim. Qual é o seu problema? Por que tão difícil de entender?" Isso mostra uma falta total de empatia no design. A pessoa que construiu a automação não consegue se colocar no lugar de quem não tem o mesmo contexto que ela. E tem também os riscos estratégicos. O treinamento lista problemas graves a longo prazo para a organização que depende dessa negligência benigna. Sim, os riscos são enormes. Primeiro tem a questão do foco.
Ao otimizar só a parte dele, o desenvolvedor pode estar gastando recursos para melhorar um processo que a empresa nem deveria mais estar fazendo. Mas o risco mais assustador é a falta de documentação. Ferramentas para o cliente de um só não tem manual de instrução, não tem código explicado. O conhecimento vai embora junto com ela. A operação inteira pode parar porque uma macro quebrou. É o famoso fator ônibus, né? Se a única pessoa que entende a ferramenta for atropelada por um ônibus amanhã, o departamento colapsa. Essa é a consequência direta da falta de empatia no design. O verdadeiro desenvolvedor focado no nós entende que documentar e ensinar é parte do trabalho, porque ele tem empatia por quem vai assumir a função no futuro. Chegando ao fim da nossa análise, a grande lição fica clara. Hoje, ensinar a ferramenta técnica é fácil. O desafio real que esse treinamento tenta resolver é a mudança de mentalidade. É sair do eu e ir para o nós. A empatia garante que o que a gente constrói tenha utilidade real para os outros. Uma síntese perfeita. E para deixar um pensamento provocativo final para a nossa audiência explorar. Pensa naquela planilha cheia de remendos que criaram no seu setor só para sobreviver ao mês. Se amanhã uma pessoa nova, que acabou de entrar, precisasse assumir essa ferramenta sem nenhuma explicação, ela sobreviveria ao teste da empatia ou desmoronaria sob o peso daquele cliente de um só? Uma reflexão excelente para questionar as nossas rotinas diárias. Agradecemos a companhia de todo mundo nesse mergulho de hoje. O aprendizado não para por aqui. Continuem explorando as fontes. A gente se vê no nosso próximo mergulho aprofundado. Até lá!